Ah, mas eu gosto da dublagem brasileira. Ah, mas a dublagem brasileira. Quando eu fui assistir jogos competitivos de LoL, de Valorant, de CS, ou a primeira vez que eu fui jogar, assistir alguém jogando, você olha pro que tá acontecendo na tela e você não entende absolutamente nada. Nada, nada, nada. E eu aprendo idiomas, não é para eu ter um sotaque que nem nativo nele, não é para eu me confundir comigo. Cara, olha pra minha cara, todo mundo sabe que eu sou brasileiro, não tenho o que fazer, não tô querendo enganar quem, cara. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Moonlab, toda segunda-feira fazendo ciência da linguagem com vocês. Meu nome é Eric Salieri, tô aqui com André Reis, meu co-host, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre como você pode aprender qualquer idioma em apenas 7 dias. E eu sei que essa é uma promessa um tanto ousada, mas aqui a gente vai estar falando sobretudo sobre os impactos e como você consegue realmente estar aplicando qualquer idioma em apenas 7 dias. Então, para a gente entender como que isso acontece, a gente também precisa entender os impactos e como o nosso cérebro vai se adaptando a determinados estímulos. Então, algo que a gente faz dentro da nossa comunidade, Biglobal, aqui no QR Code, a gente tem um desafio de 21 dias. Não é 7, mas é 7 vezes 3, porque a gente faz separado para todo mundo realmente ir acompanhando, de pouquinho em pouquinho, para estar entendendo a dinâmica. E que dinâmica é essa? Em essência, o que a gente quer é estimular e forçar o nosso cérebro a se adaptar e a estar pensando naquele idioma. Ou seja, para todas as situações, quando você for, sei lá, lavar uma louça, quando você for limpar a casa, eu faço as coisas de casa, mas quase ninguém faz. Mas assim, quando você for fazer atividades diárias, do dia a dia, de maneira geral, aquele idioma, ele quase tem um eco na sua mente. Ele tem um eco a mais do que o português. É quase como se a gente estivesse esquecendo um pouco o nosso idioma nativo e começando de fato a pensar naquele idioma. E isso acontece sobretudo por conta de imersão. Então, já deixando isso claro, a gente precisa fazer uma imersão absolutamente intensa. Se você quer aprender qualquer idioma em 7 dias, então esteja preparado, meu amigo. Não tem fórmula mágica. Então, assim, esteja preparado para estar consumindo aquele idioma por 6, 8 horas por dia, no mínimo. Ah, mas é muita coisa, não sei o que, beleza. Quantas horas por dia você tem acordado? Que 16 horas? Ou seja, estou argumentando que metade do seu dia vai ser naquele idioma. Não é tanto esforço assim, ou melhor, é esforço sim, mas não é algo fora da realidade, porque você já tem 16 horas ali do seu dia sendo no seu idioma nativo, majoritariamente. E o que acontece, pessoal, é que a maioria das pessoas, e isso eu vejo até mesmo nos meus alunos, tá? E comigo também. Muitos alunos, eles demoram muito tempo até conseguirem chegar nessa marca de 6, 8 horas de contato com o idioma por dia. Hoje em dia, por exemplo, André, eu te pergunto, quantas horas por dia de inglês você consome por dia? Tem contato com o inglês? É difícil até chegar num número. Basicamente, tudo que eu consumo na internet, faço minhas anotações em inglês e tudo mais, porque é aquilo que eu já falei em outro web, isso, né? Meu dia inteiro é em português. Eu tô falando em português agora. Eu ligo pra minha namorada, pra minha mãe, a gente conversa em português. Eu vou no mercado, eu converso em português. Eu ouço as pessoas falando em português. A mulher do Cuiabá não falou pra ele que queria criar um macaco, não tem? E ele já tava de viagem marcado pra Poconense, menino. Tem música em português tocando na rádio, eu passo por uma TV, tá um noticiário em português. Quanto mais inglês eu puder consumir de forma deliberada, assim, melhor. Então é o que eu tento fazer. E assim, vira algo onde, e para mim da mesma forma, pessoal, a gente não consegue controlar muito o nosso ambiente externo, mas o nosso ambiente interno, nas redes sociais, no YouTube, na Netflix, etc. Assim, e olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês aí que estão assistindo a gente, você que tá assistindo filme dublado, eu acho inacreditável a quantidade de pessoas que estão tentando aprender idioma e continuam assistindo coisa dublada. Ah, mas eu gosto da dublagem brasileira. Ah, mas a dublagem brasileira. Whatever. A dublagem não vai acabar porque faltou o seu apoio, porque você tá vendo legendado, assim. É um apego descarado, com vergonha e com falta de conseguir admitir isso, que a pessoa simplesmente está sendo preguiçosa, sabe? Assim, é uma coisa. E assim, pessoal, eu fiz teatro. Eu queria ser dublador, na verdade. Assim. E não é como se eu não apoiasse a dublagem. Eu apoio sim, mas uma coisa que eu, sobretudo, aprendi no teatro é que a dublagem, ela veio como ferramenta de acessibilidade. Ou seja, tem um conteúdo gringo que a população aqui não consegue compreender, portanto, eu pego esse conteúdo, dublo, e agora a população consegue ter acesso àquela informação. Mas ela não teria esse acesso, ou melhor, ela não precisaria disso se ela soubesse aquele idioma. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a gente não pode esquecer que a dublagem é uma ferramenta de acessibilidade. E falando um pouco mais da questão artística mesmo, né? Eu sempre assisti legendado, mas nunca com esse pensamento da linguagem. Porque se você parar pra pensar, você pegar uma cena de, sei lá, uma série que é muito bem atuada, Breaking Bad. I am not in danger, Skyler. I am the danger. As atuações são
fenomenais. Se você pega uma cena de Breaking Bad dublada, você tá vendo o ator atuando de um jeito e você tá ouvindo ele atuar de outro. Tá vendo a atuação de um ator e ouvindo a atuação de outro. Quando se você pegar legendado, como é que é aquela cena? I'm not in danger, I am the danger, né? Cara, hits different, entendeu? Tipo, porque, mano, você tá vendo o ator original fazendo a atuação visual dele e a atuação auditiva também, a atuação audiovisual no total dele, né? E não uma atuação que tá mesclada. Visualmente um e no áudio outro. E, pessoal, não é falando mal da dublagem. Inclusive, sobretudo porque a dublagem brasileira é sim uma das melhores do mundo. É sim, de fato. Julius, sonho de falsa? Esse é igual ao bombom, só que não tem recheio. E existem alguns contextos onde sim acaba sendo até melhor do que outros. Mas, por exemplo, esse que as pessoas confundem, né? Elas falam assim, mas a dublagem de, sei lá, de Dragon Ball, mas a dublagem de, sei lá, não sei o que da Disney. Claro, você tá usando o desenho animado. Né? E sem contar que isso também tem o fator prustiano, né, no meio, tem o fator nostalgia, né? Por exemplo, eu acho que assim como a maioria dos brasileiros, eu era apaixonado, ainda sou apaixonado em Todo Mundo Odeia o Chris. Mano, aquilo ali é cinema demais, tá ligado? Tipo, por mais que assistir legendado é ok, é bacana, é legal, mas eu não conseguia. Eu preferia assistir dublado. É um dos poucos exemplos. Kenan e Kel também eu prefiro assistir dublado. Muito bom, cara. E tipo assim, eu nem sei se é o fator nostalgia e tal, mas eu acho que aquilo ali encaixou tão bem, sabe? A localização ficou tão boa, as deliveries. Mas assim, são casos e casos, né? E tem um ponto que é assim, pessoal, novamente, não é que seja um problema, mas você não tem um objetivo, cara. É uma coisa você saber inglês, conseguir tá vendo o negócio e só então você ter a opção de algumas coisas você ver dublado. Outra é você deliberadamente usar isso como desculpa, assim, tentando proteger a dublagem. Tipo assim, como assim proteger a dublagem, irmão? Eu vejo muita gente, assim, com um papo de defensor mesmo, assim. Eu gosto da dublagem, a gente tem que apoiar a dublagem, a gente tem não sei o que. Eu fico assim, mas que história é essa, cara? Tipo, e outra, é defendendo um e desvalorizando o outro, né? Aí entra naquele papo que a gente já falou em outros episódios também, assim, você fica pagando pau pra gringo, eu não vou apoiar artista gringo, não sei o que. Em paralelo, mesmo assim a pessoa falando isso, fala assim, nossa, o Leonardo DiCaprio é tão foda, né? E, tipo assim, é uma incongruência que oculta essa vontade, ou melhor, essa falta de vontade da pessoa estar se expondo a determinado estímulo. Porque o que acontece por trás... Isso aqui vai fazer sentido lá na frente, pessoal. O que acontece por trás de tudo isso é que enquanto ela tá vendo legendado, o cérebro dela tá processando diversas informações diferentes e essas informações acabam cansando. É por isso que ela tem um sentimento de cansaço, de tipo, nossa, queria voltar para dublado, porque aí ela teria que processar menos informações e aí tá se disponibilizando para aquilo. Aí qual que é o ponto? Através do tempo, conforme você se expõe ao legendado e vai processando aqueles sons, vai começando a cansar menos. Tem uns paralelos pra fazer, por exemplo, começou ou voltou a treinar, ele começa fazendo 10 flexões e 10 abdominais. Aí passa 3 dias, você tá tranquilaço fazendo essas 10 flexões, esses 10 abdominais. Você vai continuar fazendo 10 flexões e 10 abdominais pro resto da sua vida? Só porque tá confortável? Só porque, tipo assim, é o que eu aguento fazer, tem que começar a doer, sem começar a fadiga e tudo mais. O intuito é justamente você ir aumentando gradualmente e tudo mais. É literalmente um treino. Eu lembro de uma coisa que aconteceu 11 anos atrás, em que eu tava numa situação que eu acho que eu tava esperando as pessoas se arrumarem pra uma festa. A única coisa boa que tinha passando, basicamente, era futebol americano. Eu não entendo absolutamente nada de futebol americano. Eu tava olhando aquilo ali, não faço ideia do que tava acontecendo. Mas como era a única coisa que tinha passando, meu celular tava carregando. Eu sei que o único contexto que eu tinha era olhar pra TV. Eu fiquei olhando pra aquilo ali, tipo, matando o tempo e tudo mais. Conforme o tempo foi passando, eu tava começando a entender o que tava acontecendo. Eu entendia, tipo assim, aconteceu umas 3 faltas, eu falei, então... a falta acontece por causa disso. Tem essa regra. Quando o cara faz isso, marca ponto. Entendi. Por isso que o outro cara tava correndo atrás. Sabe? Você vai começando a fazer isso conscientemente. Com a língua é a mesma coisa. Eu lembro que também quando... Bom, pra você que joga também, que é mais fácil eu dar esse exemplo, né? Jogo bastante. Quando eu fui assistir jogos competitivos, ou de LoL, de Valorant, de CS, ou a primeira vez que eu fui jogar, assistir alguém jogando, você olha pro que tá acontecendo na tela e você não entende absolutamente nada. Nada. Passa um mês ali que você tá assistindo ou jogando, você acostuma. E com a língua é a mesma coisa. Você não precisa nem estar entendendo antes. Porque se eu pegar aqui um monte de podcast norueguês, se eu criar vergonha na cara, colocar um monte de podcast norueguês, enquanto eu tô fazendo as coisas, por mais que eu não vou estar entendendo a maioria das coisas que eles vão estar falando, só do meu cérebro tá absorvendo esses sons, ele já vai estar treinando o meu cérebro a não achar uma loucura quando eu ouvir do nada, assim, uma frase em norueguês. Ele já vai interpretar aquilo como uma coisa muito mais fácil. Não é mais um bicho de 7 cabeças. Porque você estimulou brain
adaptation, and that's the whole thing. Isso que muita gente, assim, não consegue perceber, porque quando você estimula essa adaptação, é muito difícil de você não ter resultado. Ou seja, quando a pessoa pensa e fala assim, nossa, vou voltar pra dublado, mas só um episódio tá bom. Não, mas depois eu reassisto. Disse, assim, dá pra contar no dedo quantas pessoas me falaram, assim, não dá pra contar porque não tem ninguém, na verdade. Ninguém nunca fez isso, ever. E gente fala assim, não, eu vou assistir dublado primeiro, daí eu reassisto. Depois legendado. Fica assim, a pessoa, ela desperdiçou todo o efeito surpresa, o engajamento emocional, a relação com aquilo, o interesse genuíno naquilo, todos os fatores que são relevantes pra ela estar aprendendo o idioma, ela acabou de gastar. Aí ela quer ver legendado na pior condição. Assiste legendado primeiro, depois vê dublado. Nossa, agora eu vou pegar na ferida de 6. Não quer apoiar a dublagem? Então vê legendado primeiro, reassiste dublado, prova que você apoia mesmo, então. Não é? Agora que a gente vê, né, quem que apoia de verdade, né? Qual que é a síntese disso tudo, pessoal? Quando você estimula o seu cérebro a uma determinada quantidade de horas, a única opção que o seu cérebro tem é se adaptar. É se adaptar. Ele não tem outra opção. Se ele não tem como ter esse tipo de estímulo, ele não consegue se adaptar. Ou seja, se a pessoa ela não consegue, no mínimo, 6 a 8 horas por dia, estar em contato com aquele idioma, ela não vai aprender, bicho. Aí qual que é o ponto? Não tô dizendo, necessariamente, que você precisa fazer isso da noite pro dia. Até porque tem um elemento... Isso a gente fala bastante dentro da nossa comunidade, pessoal. Assim, lá tem todo um curso de neurolínguas, explicando toda a ciência por trás, como fazer isso na prática, etc, etc. QR Code aqui. Mas qual que é o ponto? Existe um fenômeno chamado energia cognitiva, que, na verdade, essa foi a minha tradução pro termo, que é Cognitive Resources, que é o termo científico, de fato. A gente tem um gasto energético para fazer todos esses processamentos linguísticos. E quando a gente está tendo contato com algo legendado ou com aquele idioma, a gente está gastando essa energia. Então, se você pula da noite para o dia, sei lá, você nunca consumiu nem meia hora por dia. Aí você vai nem meia hora para 6 a 8 horas, seu gasto energético é como se você estivesse correndo uma maratona. Então, a gente precisa levar esses fatores em consideração. E sim, é possível você aprender dentro de 7 dias fazendo esse tipo de imersão, mas saiba que você vai estar exausto. Não tem como ser diferente, justamente por conta disso. Então, essa é uma das primeiras coisas, assim, digital shift. Você fazer essa mudança digital, trocar o idioma do celular para o idioma que você está estudando, começar a ver tudo legendado, criar uma conta nova no YouTube naquele idioma, começar a seguir mais pessoas que são gringos, etc. Tudo isso vai te proporcionar um retorno muito melhor do que se fosse diferente. Através dessa forma, a gente consegue estimular essa adaptação cerebral para estar trazendo esses resultados para ele. Que outras formas, André, você acha que dá para a pessoa fazer esse tipo de mudança? Bom, o digital eu acho que ele é muito. Ele é bem o começo, né, de tudo. O resto, cara, as pequenas coisas que a gente vai fazendo e criando noção. Por exemplo, a imersão, ela não vai te deixar fluente nunca. É porque você não vai adquirir certos contextos. Vamos supor, os phrasal verbs pode ser uma dificuldade para muita gente. Baseado num estudo, Selective Attention and Transfer Phenomena in L2 Acquisition, do Nick C. Ellis, da Universidade de Michigan, publicado no jornal Applied Linguistics. No nome tem L2 ou L2. L2 seria língua número 2, segunda língua, quando está estudando a segunda língua, né? Ele define nesse estudo que existe a nossa primeira língua, nossa língua materna, ativa, ela vai definir o que a gente presta atenção, basicamente. São certos padrões linguísticos que a gente presta atenção. Um exemplo seria, ao invés de você falar, eu vou para a minha casa, você aprende a filtrar isso como vou pra casa. Ou um exemplo no inglês seria I have no idea. Você só falar assim, no idea. Você aprende a filtrar isso com base nessa atenção seletiva que a sua língua materna traz. Isso também se dá pelo fato de que a língua nativa nossa, ela é um reflexo do input. Por isso que a gente tem sotaque. A gente cresce com o sotaque da região em que a gente nasceu, porque é um reflexo do nosso input. Isso traz alguns pequenos problemas, como por exemplo, eu já vi muita gente que tá aprendendo inglês ou que tem pouco contato com a língua, quando eles vão falar o André vai, eles falam the André is going. Isso não existe no inglês. Você não usa esse tipo de artigo definido para nome. No inglês é muito unnatural, é muito esquisito. Mas eu já vi muita gente fazendo isso. Isso é uma coisa que, tipo assim, a imersão pode ser que não ajude, porque tem essas pequenas nuancezinhas que você vai ter que ir atrás delas, ou talvez aprender com o erro e tudo mais. E não tem problema. Aprender com o erro é uma das melhores formas de aprender, segundo Skinner, né? Então... Tem essa questão do feedback, é importante, porque se a gente não tem uma forma de ter um feedback natural daquele idioma, é muito difícil da gente ter um benefício de fato. Tirar alguma
coisa concreta daquilo, porque senão a gente só tá meio que andando no escuro sem saber se o que a gente tá fazendo tá certo ou errado. Então, o que a essência acontece nessas imersões, não tem como você não tirar proveito, mas não vá na mentalidade também de que em 7 dias você vai estar falando como nativo. Você vai aprender o idioma. Não tem como você não aprender se você se expor a essa determinada quantidade de horas. O seu cérebro vai precisar se adaptar. Mas tenha certeza das suas expectativas também. A fluência serve de pouquíssima coisa. Afinal, quantas pessoas no dia a dia realmente vão estar precisando usar a fluência no idioma em, sei lá, em 5 idiomas diferentes no dia a dia? O que geralmente acontece, essa é a minha própria experiência. Então eu tenho contato com 7 idiomas em níveis variados de fluência aí, depende, eu sempre falo que depende do meu humor, depende do dia também. E o que eu mais uso acaba sendo só inglês. Eu uso o francês de brincadeira ali às vezes. Uso italiano às vezes. O espanhol, agora que eu tô em Florianópolis, começou a usar bem mais do que eu. Em breve, quando eu estiver lá na Europa e tudo mais, vou estar utilizando mais francês, vou estar utilizando mais italiano, vou estar utilizando mais alemão, porque o ambiente ali demandou. Então, uma coisa que eu acho, assim, essencial é a gente desbloquear o listening and reading. Se a gente desbloqueia o listening and reading, a gente nos dá a oportunidade de, em algum momento, a gente desbloquear a fala muito mais fácil. Porque o que acontece, as pessoas querem atropelar isso. Elas querem falar desde o dia 1. Eu fico assim, tá, mas qual que ia mudar na vida da pessoa se ela falasse desde o dia 1? Agora, se a pessoa, por um outro lado, falasse o que mudaria na minha vida se eu conseguisse ler e entender, aí muda tudo. Porque ela pode ler livros, ela pode escutar podcasts, ela pode ter acesso a uma miríade de informações que antes ela não teria. Então, principalmente nesses 7 dias que vocês quiserem se predispor, assim, que vocês se disponibilizarem para aprender, foca muito no listening and reading, mais do que qualquer outra coisa. Não tenta falar, não tenta escrever, bicho. Não tenta fazer nenhum dos dois. Foca em input. Inclusive, tem uma entrevista do Luca Lampariello e do Steve Kaufman, 2 poliglotas super famosos aqui no YouTube, que eles estavam falando assim, cara, input é rei, não tem o que fazer. E assim, os dois, o Luca Lampariello, só pra vocês terem noção, ele fala 10 idiomas fluente, mas assim, fluente do mais alto nível. Assim, sotaque nativo, 10 idiomas. E o Steve Kaufman sabe mais de 30, em níveis variados. Então, assim, olha o peso dos caras, né? E eles só confirmaram a experiência que eu também tinha, que input é rei, não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque é ele que vai determinar o estímulo, tanto a escrita quanto a fala. Ela é muito situacional, assim. Então, o input sempre vai ser rei. Não tem o que fazer. O nosso cérebro, ele tá configurado a compreender, aqui no Brasil, claro, né, a gente tá configurado a compreender o português. Quando você vai aprender, principalmente após o período crítico, né, depois de adulto, essas configurações, elas ficam quase pré-determinadas na sua cabeça. Então, quando você vai aprender um outro idioma, é muito difícil se desprender dessas configurações pré-definidas. Então, você vai estar, vamos supor, você que não sabe falar inglês, que você está estudando, as chances de você estar estudando o inglês através de uma perspectiva do português é muito alta. Isso pode causar vários problemas. Nesse estudo, o Ellis, ele fala disso. Você se expor muito ao idioma número 2, o L2, né, pode até induzir, criar, reforçar erros e maus hábitos, se você estiver processando tudo, os filtros da sua linguagem nativa. Eu tava fazendo isso muito com o norueguês, né, usando o inglês para traduzir pro norueguês. É algo que eu também tenho que me cuidar bastante, porque não tem como, assim, a gente acaba recrutando outras áreas mesmo, e isso acaba impactando. Eu, na verdade, eu tenho um exercício que acaba sendo interessante, que é, sempre que eu aprendo uma palavra nova, eu tento aprender aquela palavra para todos os idiomas que eu sei. Aí eu vou fazendo esse mix, assim, e acaba sendo útil, porque aí eu vou reforçando as áreas ali. Mas, assim, pessoal, eu digo isso, assim, eu aprendo idiomas, não é pra eu ter um sotaque que nem nativo nele, não é pra eu me confundir comigo. Cara, olha pra minha cara, todo mundo sabe que eu sou brasileiro, não tenho o que fazer, não tô querendo enganar quem, cara. E, assim, eu fico louco com essa obsessão dos brasileiros, tipo assim, nossa, mas você tem sotaque, meu inglês é ruim, eu tenho sotaque. O que tem a ver, bicho? Com o seu inglês é bom ou ruim? Agora, uma coisa é, quando você deixa a sua língua nativa interferir na pronúncia, isso é algo completamente diferente, porque você muda o som daquele idioma, ou seja, a palavra, ela tem uma percepção diferente. E aí, pra sintetizar tudo, pessoal, lá dentro da nossa comunidade Big Global, a gente tem encontros semanais, hoje a gente compartilha todas as nossas experiências. Eu e o André estamos lá toda semana, nós temos aulas de inglês lá dentro, nós temos exercícios, nós temos recursos, nós temos materiais, nós temos um curso inteiro que te ajuda dentro da sua jornada, e também a gente coloca muita ênfase nesses encontros, porque se vocês pararem para perceber, se vocês refletirem, a jornada de aprendizagem de idiomas, ela é majoritariamente sozinha, porque não vai ter ninguém do seu lado consumindo o idioma com você, nos momentos que realmente vai te trazer um benefício mais claro. Então a nossa proposta lá é justamente isso, assim, é aproximar, estreitar essa relação dentro da jornada de aprendizagem. Isso acaba trazendo, portanto, mais resultados. Então, assim, se você quer aprender qualquer idioma em 7 dias, input, listening and reading, spend that shit a lot, like, assim, realmente 6, 8 horas por dia, no mínimo. Se você conseguir mais, vai dar bom também, porque isso vai forçar com que
o seu cérebro realmente adapte aquelas conexões. Você vai começar a meio que se alucinar, assim, se prepara, que vai bugar sua mente completamente. Vai ser cansativo. E vai ser cansativo, mas muito, mas muito. Mas não queria aprender em 7 dias? Tá aí, tá aí. As pessoas vão te perguntar alguma coisa em português, tipo assim, você quer água? Aí você vai começar a pescar assim, pera, como que é quero em português? Você não vai nem conseguir formular a pergunta, você vai meio que bugar. E você também não vai lembrar como que é no idioma que você tá estudando. Eu tava travado assim, eu sempre que isso já aconteceu comigo. Teve uma época, cara, que eu não sei porque, na verdade eu sei, eu me coloquei numa posição onde eu falei assim, não, eu vou aprender alemão e russo ao mesmo tempo, 4 horas por dia em cada um. Vocês não têm ideia do sacrifício que foi. E deu certo, na verdade. Eu, assim, na época, em uma semana, eu tava conseguindo compreender com legenda tranquilo. Mas assim, eu tava meio louco já. Eu tava coringando legal, assim. Eu tava assim, tão focado, tão imerso naquelas coisas, porque, cara, é 8 horas por dia. E sim, eu estava isolado no meu quarto o dia inteiro, consumindo série, consumindo vídeo, consumindo podcast, filme, tudo que tinha, porque eu queria passar por esse experimento e me cansou muito, não vou negar pra vocês. Me cansou muito, mas demais mesmo. Mas teve efeito, deu certo. Então assim, funciona, mas vocês precisam levar essas coisas em consideração também. Considerações finais, André? É isso, né? Keep it going. Você vai se deparar com essas barreiras aí, dependendo do idioma, né? Isso tudo faz parte, você vai adquirir. Vai chegar um momento que você vai simplesmente saber que tal frase tá errada, mesmo você não sabendo explicar o porquê. O nosso cérebro, ele gosta de reconhecer padrão, né? Então, assim, essas coisas a gente vai pegando. E, novamente, não tem como. E, assim, o processo que eu tenho... E só pra concluir, pessoal. O processo que eu tenho com os meus alunos é de estimulá-los e prepará-los para chegar nesse limiar onde eles conseguem consumir de 6 a 8 horas por dia. Esse é o meu objetivo, sempre é. Fala assim, ó, esse aqui é onde a gente quer chegar. Se a gente não chegar aqui, você não vai aprender. Vai passar anos tendo aula particular. Vai passar anos estudando, sentindo que não tá avançando devagar. E essa experiência que eu tenho comigo até hoje. Se eu não chego nesse patamar de 4, 6, 8 horas por dia, é muito difícil você ter um retorno realmente palpável assim. Se não acredita em mim, façam esse teste. 7 dias aí. Mas é isso. Vejo vocês segunda que vem. Até mais. Até mais, galera.